É sempre uma grande satisfação para mim poder compartilhar aqui mais um vídeo com vocês. E hoje nós vamos começar a falar como são feitos os cálculos para uma tarrafa. Eu acabei demorando um pouquinho para falar sobre esse assunto, mas enfim nós vamos abordar aí esse tema. Bom pessoal, eu vou passar para vocês a forma que eu faço esses cálculos, a forma que eu aprendi. Nós sabemos que existem outros métodos também confiáveis de se calcular a quantidade de malhas de uma tarrafa, e eu sou um profundo respeitador e admirador dessa diversidade. Eu acho que cada um de nós aprendemos a fazer nossas tarrafas de acordo com a nossa região. Então eu quero deixar bem claro antes de começar que eu respeito todos vocês que fazem aí suas tarrafas de forma diferente da que eu faço aqui. Então eu não estou aqui para me apropriar do título de retentor da verdade, de forma alguma. Eu sempre deixei isso bem claro nos meus vídeos. Muito menos estou aqui para confrontar o meu modo de calcular a tarrafa com o de ninguém. Apenas quero compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho nesse assunto com quem tem interesse em aprender. Eu penso que se um dia eu tive a oportunidade, o privilégio de ter com quem aprender, nada mais justo que hoje, com grande satisfação, eu possa passar esse conhecimento adiante. Bom, então antes da gente prosseguir, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, acione aí o sininho de notificação, curtam, compartilhem, deixe aí sua mensagem, deixe aí sua dúvida. Isso é muito importante para a gente e também para o crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Muito bem. Esses cálculos que eu vou passar para vocês é uma maneira muito confiável de se descobrir a quantidade de malhas que uma tarrafa deve ter. Eu já uso esse método aqui há muitos anos e sempre com total segurança de que terei um resultado final absolutamente satisfatório. Eu acho de extrema importância que vocês aprendam, sejam comigo aqui no meu método ou não, porque como eu disse, existem também outras maneiras. O importante é que vocês tenham segurança de estarem fazendo suas tarrafas de uma forma correta, onde ao final vocês não tenham desperdiçado nem o seu tempo e nem o seu material. Se de tudo vocês não gostarem ou não se adaptarem aqui com o meu método de calcular tarrafas, não tem problema nenhum. Hoje nós temos aí a internet e eu tenho certeza que é só procurarem em algum dos muitos canais que ensinam a fazer tarrafas, que algum deles terá aí uma versão diferente, talvez até mais fácil do que a minha. Embora eu acho que seja bem tranquilo isso aqui que eu vou passar para vocês, ok? Bem, a princípio eu iria passar para vocês um conteúdo bem superficial. Eu iria ensinar vocês apenas a fazerem os cálculos. Mas como eu sei que isso geraria muitas dúvidas sobre o fundamento desses cálculos, então eu resolvi fazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre o assunto. Isso principalmente em respeito aos nossos amigos que possam não ter passado por alguma das matérias que nós utilizaremos aqui. Então resolvi fazer esse conteúdo bem mais explicativo. Hoje nós iniciaremos com uma introdução falando sobre alguns conceitos da abertura da tarrafa, proporção da altura versus roda e também alguns erros que podem prejudicar a abertura da sua tarrafa. Posteriormente, nos próximos vídeos, nós passaremos pela fórmula matemática, também pelos demais cálculos e pela quantidade e divisão das carreiras de acréscimo. São exatamente essa série de continhas que nos levam a um resultado final totalmente confiável e positivo. Eu sei que para alguns, a princípio, pode parecer que seja uma coisa muito difícil, mas eu garanto que com um pouquinho de atenção e dedicação, todos vocês poderão usufruir desse recurso de cálculo na hora de fazerem aí as suas tarrafas, ok? Bem, então vamos passar aqui para o notebook para a gente continuar, ok? Eu vou tentar passar aqui para vocês de uma maneira bem simplificada e mais explicativa possível. Vocês não reparem os desenhos, estou usando aqui o Pages para fazer essa ilustração para vocês. Então a gente vai usar os recursos que o Pages nos oferece para tentar exemplificar o máximo possível isso aí para vocês. Eu vou começar aqui fazendo uma figura representativa do que seria uma tarrafa. Isso aqui representaria a nossa tarrafa em pé. Vamos supor que ela esteja pendurada. Então aqui eu vou representar
a minha carreira de linha dobrada. Aqui seria mais ou menos o chumbo e o saco da tarrafa. Eu acho que dá para entender mais ou menos que isso aqui seria uma tarrafa em pé. Eu quero deixar um destaque especial aqui na carreira de linha dobrada. Por quê? O nosso cálculo ele é feito do olho da tarrafa até a carreira de linha dobrada. E se você não for usar a carreira de linha dobrada, não tem problema nenhum. O cálculo é a mesma coisa. A linha dobrada nada mais é do que a carreira onde se amarra os tensos. Se você não for usar a carreira de linha dobrada, de todo jeito você vai ter que amarrar o tenso numa carreira. E será essa carreira aqui. Por isso que quando eu faço o cálculo para os nossos amigos aí, eu peço para que quando alcançarem aqui a altura correspondente à tarrafa que vocês querem, vocês marquem aqui essa carreira, porque será nela que serão amarrados os tensos. Vamos deixar aqui destacado para vocês. Nesse primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui para vocês, nós vamos simular aqui uma tarrafa de 4 metros. Lembrando aqui, ó, nós vamos fazer esse cálculo do olho até a carreira de linha dobrada. Então essa tarrafa teria 4 metros. E para essa tarrafa nós vamos usar uma malha 6. Essas então serão as referências que nós utilizaremos aqui no nosso primeiro exemplo. Depois nós faremos outros exemplos usando outros tamanhos e também outras malhas para a nossa tarrafa, ok? Eu não poderia deixar também de fazer aqui, para essa ilustração nossa, o que seria a figura representativa de uma tarrafa aberta. Então nós temos aqui o que seria a roda da nossa tarrafa. Vamos dizer que isso aqui seja o olho da tarrafa, né? Se essa tarrafa aqui ela tem 4 metros de altura, uma vez que ela estiver aberta, ela vai ter 4 metros para todos os lados, partindo aqui do olho para a borda da nossa tarrafa. Então ela vai ter 4 metros para cá, para cá, para cá, para todos os lados ela vai dar 4 metros. Uma vez que ela dá 4 metros para todos os lados, se eu traçar uma linha imaginária aqui, ó, medindo ela dessa extremidade até essa extremidade, nós teremos então uma tarrafa com 8 metros de diâmetro. Para essa tarrafa de 4 metros de altura, se a gente jogar numa fórmula para descobrir o tamanho aqui da circunferência, ela vai dar uma circunferência de aproximadamente 25 metros. Vou deixar anotado aqui, aproximado 25 metros de roda. Isso daqui seria 25 metros de roda útil. Por que 25 metros de roda útil? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que eu quero destacar nesse momento para vocês é que a altura da minha tarrafa ela influencia diretamente no tamanho da roda, assim como o tamanho da roda vai influenciar diretamente na altura da minha tarrafa. Ou seja, não adianta eu fazer uma roda muito grande se eu não tiver altura suficiente para abrir essa roda. Assim como não adianta eu fazer uma tarrafa muito grande se eu não tiver a roda suficiente para suprir todo esse tamanho da tarrafa. A primeira coisa que a gente deve saber aqui, antes da gente começar a calcular a nossa tarrafa, é qual é o tamanho da tarrafa que eu quero ou qual é o tamanho da roda que eu quero. Eu também posso calcular partindo da roda. Você vai calcular o tamanho da sua tarrafa partindo da roda que você quer que ela tenha. Eu já vi muitas situações em anúncios e em outros locais onde se oferece uma tarrafa com uma roda muito grande, porém essa tarrafa não tem altura suficiente para abrir toda essa roda que é oferecida. Essa tarrafa vai abrir? Sim, ela vai abrir. Só que ela vai abrir correspondente à altura que ela tem. Isso aqui é matematicamente impossível ela abrir mais do que isso. Você veja que a altura da nossa tarrafa, ela limita a abertura da roda. Ó, se eu tenho aqui uma tarrafa de 4 metros, esses 4 metros vai limitar para todos os lados a abertura dessa tarrafa. Essa tarrafa tem que ter uma roda maior do que isso? Sim, ela tem que ter, eu já disse, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas não de uma forma tão exagerada quanto eu já vi alguns anúncios aí. Mas tudo bem, eu não quero comentar sobre isso aqui, porque a gente não sabe se é por falta de informação de quem faz, ou se é porque é um costume aí da região. Como isso não compete a mim, vou deixar isso quieto, não quero comentar sobre isso. Eu vou continuar passando aqui o conteúdo que eu tenho para vocês.
E uma outra situação, talvez também por falta de informação do tarrafeiro, ele acaba errando aí no seu cálculo e fazendo uma tarrafa muito grande, porém não tem malha suficiente para corresponder ao tamanho da roda da tarrafa que ele fez. Nós temos uma tarrafa grande, porém com a roda pequena. Nesse segundo caso, onde a tarrafa é grande e a roda é pequena, fica muito visível na formação daquele funil. Você abre a tarrafa, ela abre o que for correspondente à roda que ela tem, porém não abre todo o tamanho da tarrafa. Então fica ali uma boa parte desse pano vai virar funil. Então nós temos duas situações aqui: ou uma tarrafa pequena com a roda grande, ou uma tarrafa grande com a roda pequena. Todas as duas tarrafas gera aí um grande desperdício de material. Infelizmente é isso que acontece. E esse erro é muito comum de se ver, principalmente entre essas tarrafas comerciais que são feitas com pano de rede. É claro que não são todos os profissionais que fazem essas tarrafas ruins. Nós temos aí como exemplo nosso amigo Lama, que tem um canal aqui também no YouTube, onde ele domina muito bem essa arte de fazer tarrafas com pano de rede, tendo aí um ótimo resultado final nessas tarrafas que ele faz. Mas pelo menos aqui na minha região não é o caso. A gente vê umas tarrafas muito mal feitas aí nessas lojas, onde você compra uma tarrafa de 2 metros e praticamente 1 metro aí dessa tarrafa é só funil. Nesse caso sim, eu acho que é um pouco de desonestidade por parte de quem faz essas tarrafas, porque ele poderia fazer essa tarrafa com a metade do tamanho, porém ele faz ela grande para vender como se fosse uma tarrafa grande, porém o aproveitamento dessa tarrafa é mínimo. Também isso é muito comum de acontecer, principalmente aí entre os tarrafeiros mais novos, né, que não tem muita experiência. Ele aprende a fazer uma determinada tarrafa, daí ele quer mudar o tamanho da tarrafa ou mudar o tamanho da malha, e ele usa as mesmas especificações que ele usou na tarrafa anterior para fazer essa nova tarrafa. Porém, essa nova tarrafa tem medidas diferentes, seja de malha ou seja de tamanho. E eu vou mostrar um caso para vocês aqui de uma tarrafa que chegou até a minha aqui. Foi até legal porque eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu e onde foi o erro do nosso amigo aí. Vamos ver aí. Bem, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, eu acho que já está bem em evidência, né? Eu quero mostrar, a gente vai comentar também sobre o que pode gerar esse erro aqui na hora de vocês fazerem aí suas tarrafas. Esse é um erro bastante comum. Eu mesmo, quando estava iniciando, eu acabei passando por um erro desse, se não me engano, na minha terceiro pano de tarrafa que eu teci. Na época a gente não tinha tantas instruções, não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. Os tarrafeiros da época não gostavam muito de passar aí suas ciências, então nós tivemos que ralar bastante para poder conseguir aprimorar a arte de fazer tarrafa sem que gerasse erros como esse aqui. E foi exatamente partindo desse erro que eu cometi que eu resolvi me aprofundar no assunto e busquei então novos conhecimentos para poder ter segurança, para poder fazer minhas tarrafas do tamanho que eu quisesse, na malha que eu quisesse. Essa tarrafa aqui, ela foi um presente que um amigo meu ganhou de um parente dele que mora na zona rural, e lá ele faz essas tarrafinhas para pesca em valão. Essa é uma tarrafinha própria para pesca em valão. Você pode ver que ela, além de ser pequena, ela tem aqui a malha bem pequena também, ó. Essa aqui é a malha 3. E embora essa tarrafa seja uma tarrafa pequena, ela é uma tarrafa bem difícil de se fazer. Toda tarrafa em malha pequena é uma tarrafa difícil de se fazer. Você leva bastante tempo tecendo aí o pano da tarrafa. Então, certamente que é bastante frustrante na hora que você terminar de tecer sua tarrafa com tanto sacrifício e você for abrir a sua tarrafa e ela tiver com um erro como esse aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Nós temos dois pontos principais, né, que geram um funil em uma tarrafa. O primeiro deles é você colocar poucas malhas aqui no olho. Aqui a quantidade no olho tem que ser suficiente para poder ir abrindo a roda conforme a tarrafa for crescendo. Uma vez que você coloca poucas malhas aqui no olho, consequentemente também serão poucas malhas aqui na primeira carreira de acréscimo. E isso é um erro fatal. Se você não tiver
abertura de roda suficiente para acompanhar o crescimento da tarrafa, vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai virar um funil. Um outro ponto seria a falta de malhas na roda da tarrafa. Cada tarrafa tem aí a quantidade de malhas específicas para poder compor toda essa roda aqui, ó. A roda ela tem que ser proporcional ao tamanho da tarrafa, conforme nós vimos aí agora há pouco. E o nosso amigo aqui que fez essa tarrafa, ele conseguiu errar nos dois pontos. Ele tanto colocou poucas malhas aqui no olho, como também essa tarrafa não tem malha suficiente para compor uma roda de acordo aqui com a altura dela. Essa tarrafa ela está com 2,30 metros de altura e com aproximadamente 510 malhas. Na verdade eu não contei as malhas dela não, mas eu contei aqui os conjuntos de chumbo em cala. Tá vendo? Ó? Deram 102 conjuntos de chumbo em cala. Ele fez o entralho com jogos de 5 malhas para cada conjunto. Então 102 vezes 5, 510. Então não é malha suficiente para poder compor a roda de uma tarrafa de 2,30 metros. Antes de prosseguir aqui, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para apontar erro do colega, mas uma vez que eu estou orientando vocês como fazer da forma correta, eu também preciso mostrar para vocês o que não deve ser feito, para que não apareçam surpresas desagradáveis como essa aqui ao final das suas tarrafas. Para essa tarrafa aqui de 2,30 metros na malha 3, o olho dela aqui teria que ter pelo menos 40 e poucas malhas. É igual ao meu caso, eu faço tarrafa de malha 3 com 47 malhas no olho. Porém, já na primeira carreira de acréscimo aqui, ó, eu já coloco 23 acréscimos. Então a grande quantidade de acréscimo aqui compensa o fato de eu colocar menos malhas aqui no olho. Por exemplo, normalmente para essa tarrafa aqui o pessoal coloca 60 malhas aqui no olho e coloca 14 acréscimos aqui na primeira carreira. Se você somar o olho com a primeira carreira, daria então 74 malhas. Eu coloco 47 e 23. Somando os dois, dá 70 malhas, ou seja, a diferença aí de 4 malhas. Então a diferença é muito pouca, por isso não dá erro. Você pode até colocar um pouco menos malha aqui no olho, porém essas malhas a menos têm que ser compensadas aqui já na primeira carreira de acréscimo. Exatamente essa quantidade de malhas é o que já vai começar a dar volume de roda nessa tarrafa. Se ela crescer e não der uma roda proporcional, com certeza vai acontecer isso aqui, ó. É o caso dele, a quantidade de malhas aqui foi muito pouca. Ele colocou praticamente a metade da quantidade de malhas que seria necessária aqui. Bom, e além desse erro aí no olho da tarrafa, como eu disse, ela também está com malhas a menos do que seria necessário. Essa tarrafa ela teria que ter pelo menos 570 malhas para poder compor aqui essa roda correspondente à altura que ela tem. Como ela está com 510, então está faltando aí aproximadamente 60 malhas. Essas 60 malhas, embora pareçam poucas, mas na verdade não é, porque se você pegar essas 60 malhas e multiplicar aqui pelo tamanho da malha, que no caso é a malha 3, então 60 vezes 3 daria 180, ou seja, essa tarrafa estaria faltando de tamanho de roda aqui, ó, mais ou menos 180 centímetros, e isso sem contar com o erro que ele também cometeu aí no olho da tarrafa. Aí pode cair a questão da pessoa falar, poxa, essa tarrafa ela tá com funil, mas está abrindo, ela serve para pescar. Tudo bem, realmente ela serve para pescar. Se você for pescar aí no valãozinho, essa tarrafa aqui vai te suprir perfeitamente. Mas o que nós queremos evitar aqui seria o desperdício de tempo e de material. Quer ver? Vamos pensar aqui um pouquinho melhor. Essa é uma tarrafa malha pequena, é uma tarrafinha difícil de fazer, como eu falei. Ela até tem um preço um pouquinho mais elevado, exatamente por essa dificuldade que é fazê-la, né? Gasta-se muito tempo para se fazer essa tarrafa à mão. E você imagina só a quantidade de tempo e de material que foi desperdiçado aqui. Ó, isso aqui é desperdício de tempo
e de material. Ó, tudo isso aqui. Então por isso que eu acho que vale a pena você perder aí um tempinho e procurar aprender uma das formas de se fazer a tarrafa aqui perfeitinha. Se você achar que o meu método é um pouco difícil, não tem problema, acredito que tenha outros aí na internet, mas vale a pena você aprender a fazer uma tarrafa onde ao final você tenha um resultado que vai te agradar completamente, ok? Bom pessoal, o que eu queria passar para vocês aqui então era isso aqui. Nós vamos voltar então lá para a gente concluir esse vídeo, ok? Bem, como vocês puderam acompanhar, como que um erro de cálculo pode, não vou dizer estragar uma tarrafa, porque a tarrafa ali ela ainda está utilizável, só que houve ali um grande desperdício de material e tempo. Então essa tarrafa ela tem que estar com o tamanho da roda bem alinhado ao tamanho da tarrafa, ok? Eu quero falar para vocês aqui agora sobre a situação da roda da tarrafa. Deixa eu puxar para cá para a gente falar sobre esse assunto. Como eu disse, essa tarrafa aqui, ó, de 4 metros, ela teria mais ou menos 25 metros de roda útil. Por que 25 metros de roda útil? Esses 25 metros é o que realmente vai abrir, de acordo aqui com a altura dela. Então nós teríamos aqui 25 metros de roda útil, porém nós teremos uma roda maior do que isso para entralhe. Vou mostrar isso aqui para vocês também. Então ficaria mais ou menos assim. Na hora de fazer o cálculo, nós propositalmente aumentaremos o tamanho dessa roda, que consequentemente injetará uma quantidade a mais de malhas do que realmente seria necessário. Essa quantidade de malhas a mais é que será responsável pelo colo que nossa tarrafa terá. Isso se resume ao seguinte: se eu fizer essa tarrafa seguindo aqui ao cálculo propriamente dito, somente o cálculo, ela me daria uma tarrafa totalmente reta. Eu vou tentar simular aqui de uma maneira um pouquinho mais explicativa sobre como ficaria o colo nessa tarrafa. Vamos supor que essa aqui seja a nossa tarrafa, sendo vista de um plano superior. Agora nós vamos deitar essa tarrafa. Ó, agora nós estamos vendo ela mais ou menos lateralizada. E vocês podem ver que ela está completamente reta, como se fosse um disco totalmente reto. E isso não é muito legal para a gente. O interessante aqui é que essa tarrafa ela forma aqui, ó, um colo. O colo seria mais ou menos isso aqui. As questões que envolvem a necessidade desse colo, entre as principais seria evitar o efeito mola, o efeito elástico, né? Que quando essas malhas se estendem ao máximo, elas repuxam o chumbo de volta. Então essa tarrafa pode vir a começar a fechar antes mesmo de cair na água. Então esse colo, que seria mais ou menos uma folga em malhas aqui no meio da tarrafa, evitaria que isso acontecesse. Ainda tem aí outras questões que os pescadores sempre dizem, né, que é a questão de com o colo o peixe tem mais facilidade de malhar. Não vou entrar nesse detalhe, isso aí, cada região aí tem aí suas histórias. Para vocês entenderem melhor como é que funciona, pode ser aqui a espia da nossa tarrafa. Eu vou colocar aqui alguns raios para vocês interpretarem melhor aí o meu desenho. Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então seria mais ou menos isso aqui. Então a nossa tarrafa não mais seria plana como um disco, mas ela teria aqui um volume a mais de malha que folgaria essas malhas aqui no meio, ok? Então seria mais ou menos isso aí. Então para essa tarrafa aqui, ó, de 4 metros, eu teria uma roda para entralho de aproximadamente 29 metros, a nossa roda de entralho. Se eu sei que eu vou fazer a minha tarrafa de 4 metros na malha 6, eu preciso saber quantas malhas eu preciso encaixar aqui dentro dessa roda para que ela abra por inteiro. Para essa tarrafa aqui, nós precisaríamos de aproximadamente 495 malhas para eu preencher toda essa roda aqui de 29 metros aproximadamente. Nós jogamos na fórmula e ele deu essa quantidade
de malhas para gente. Bom, pessoal, então essa aqui foi a nossa introdução. Eu queria que vocês entendessem aqui da onde aonde é feito o cálculo da tarrafa, no caso do olho até a carreira de linha dobrada ou a carreira que você vai amarrar seus tensos, a situação do tamanho que é correspondente com a roda e também o tamanho da roda a mais que a gente faz e qual o motivo dele ser feito. Nós falaremos um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, ok? Eu vou fechar esse vídeo por aqui. Eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado aí o nosso trabalho. Fico muito feliz com o interesse de vocês. É muito bom saber que ainda temos muitas pessoas interessadas nessa arte, porque nós vemos aí muitas outras que infelizmente foi se perdendo aí com o tempo. Bom, pessoal, por hoje nós vamos encerrando por aqui. Eu acredito que eu vou conseguir postar um vídeo desse por dia até a gente concluir esse assunto. Então, espero ver vocês amanhã aqui com a gente, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.